Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao conhecimento. Aqui vou falar a respeito dos prejuízos das indústrias que não têm um bom CCM-BT. Eu sou Angélica Martucelli, estou trabalhando numa série de vídeos a respeito de CCM-BT. E o tema de hoje é: tem muito motor, não tem um bom CCM? Prejuízo. Bom, ao longo desses anos de trabalho na minha carreira de engenheiro eletricista, né, eu tive conhecimento de muitas indústrias, melhor, eu pude observar muitas indústrias, visitei muitas indústrias em que as instalações elétricas eram muito precárias. Atualmente, as instalações elétricas têm melhorado bastante, mas há um tempo atrás, não. Para dar um exemplo para vocês, eu cheguei numa indústria e no quadro de entrada, no quadro principal, tinha um cabo de vassoura segurando a manopla do disjuntor. Falei, mas o que é isso? E a pessoa me disse: esse disjuntor não presta não, tá desarmando toda hora. Como? Se essa é a função do disjuntor, é desarmar em casos de problema. E ele colocou o cabo de vassoura segurando, em tempo de causar uma sobrecarga e a partir daí um incêndio na instalação dele. Então, isso é um caso. Outro caso, uma indústria muito conceituada, uma fábrica de macarrão, e usa muita farinha. E a farinha é uma poeira muito fininha, e mesmo que a porta do seu CCM esteja fechada, essa farinha, essa poeirinha da farinha entra dentro do CCM, a ponto de formar um montinho, uma piramidezinha em cima de cada componente, no fundo do CCM, uma coisa absurda. Então, o CCM era bem feito, mas como ele foi instalado na área de produção, ele tinha esse problema. E a gente não podia fazer a ventilação nas portas, porque a gente ia fazer um rasgo na porta e ia piorar. Bom, tinha uma série de soluções que poderiam ser feitas, só que nesse caso a gente tem que fazer o estudo do custo-benefício, ou seja, se valia a pena construir uma sala para aquele CCM, se valia a pena usar trocadores de calor, que é um sistema de ventilação muito bom, mas ele é um pouquinho mais caro, né? E então nós teríamos que fazer a avaliação do custo-benefício. Um outro caso, nós fomos visitar uma usina de açúcar e etanol, e a sala a sala elétrica da caldeira ficava em uma posição em que o armazenamento de bagaço ficava em frente a essa sala elétrica. E o vento soprava o bagacilho, aquela poeirinha do bagaço, para dentro da sala elétrica. Aquilo foi um horror, porque encheu todos os painéis de poeira, e a poeira, ela provoca algumas falhas no equipamento. Se tiver umidade, a poeira com umidade transforma num condutor. Só trabalho, só problema. Então, nesse caso da sala elétrica, teve-se que construir uma cortina de vento que impedia a entrada do bagacilho para dentro da sala, construir um sistema de exaustão bem forte mesmo, para que o bagacilho não entrasse dentro da sala elétrica. Então, mais gastos. Um outro exemplo, nós fomos numa indústria de embalagens e, chegando lá, o inversor de frequência da máquina principal deles ficava no meio do caminho, quase que a gente relava nele para passar. E ali recebia
água, recebia poeira, recebia encontrão, um inversor de frequência, e eu não vi a proteção dele ali no momento. Aí perguntei, né, onde que dá a proteção desse inversor de frequência? A pessoa me mostrou um quadro com um único disjuntor que alimentava todos os equipamentos da fábrica. Tinha mais de 1000 fios saindo daquele disjuntor. Coitado daquele disjuntor. A probabilidade de uma sobrecarga, de um curto-circuito, de um incêndio ali era enorme, enorme. Então, nessa fábrica, o recomendado foi a construção de um CCM. Colocar todos os equipamentos, todas as partidas dos motores, com sua proteção individual, tudo certinho dentro de um CCM. Com isso, melhoraria demais as instalações. Por quê? Nessa última instalação, nessa última fábrica principalmente, toda semana queimava o motor. Pelo menos uma vez por mês queimava o inversor. Ou seja, frequentemente estava queimando ou o inversor ou o motor. Era prejuízo, era parada na linha de produção, parou de produzir, prejuízo. Porque são coisas que já estão, muitas fábricas já venderam a sua produção. Se você não entrega no prazo, é prejuízo, né? Bom, então, um CCM bem feito, uma instalação bem feita, seu disjuntor começou a desarmar, seu disjuntor de entrada, seu disjuntor principal do QGBT, seu disjuntor principal do CCM começou a desarmar, a sua instalação está precisando de uma avaliação, está precisando de uma renovação, está precisando de ser recalculado, né? Seu CCM precisa ser refeito, ampliado talvez, modificado, alguma coisa você tem que fazer. As pessoas que trabalham com elétrica sabem que se um dispositivo começou a desarmar, ali tem um problema, ele precisa ser resolvido. Bom, então, a falta de critérios técnicos, né, leva prejuízo ou danos irreparáveis. Bom, a falta de construção de um CCM ou de uma instalação elétrica sem observar as normas técnicas levam a prejuízos na sua instalação. A contratação de profissionais não qualificados, a operação do seu sistema, do seu CCM por profissionais curiosos, não qualificados, tudo isso vai levar a sua indústria a ter um prejuízo. Se você é uma pessoa que trabalha numa indústria em que o CCM dela não funciona direito, você precisa ficar abrindo a porta do CCM porque ele está esquentando muito, está desarmando os inversores, os inversores pararam de funcionar, tem que ficar abrindo a porta. Falta ventilação. Seu CCM não está bem feito. Se você trabalha numa indústria em que o disjuntor principal está desarmando, como eu já falei, tem algum problema, verifique esse problema, não negligencie as suas instalações. Bom, se você tem no seu CCM, às vezes a gente constrói um CCM e coloca numa determinada indústria e essa indústria começa a crescer. Aí ele coloca uma partidinha aqui num cantinho, outra partidinha ali no cantinho, puxa a fiação daqui, puxa a fiação dali. Às vezes não cabe na canaleta, porque a canaleta já foi feita para aquela quantidade de motores. Aí você precisa aumentar o número de partidas, não tem espaço, você coloca aqui, coloca ali no cantinho, vira aquela confusão, aquele tanto de cabo passando para cá e para lá, aquela fiação toda desordenada. Na hora de fazer uma manutenção, você demora horas, porque não acha da onde que é aquele cabo. Muitas vezes, quando é feita essas ampliações assim, sem programação, sem um novo projeto,
elas são feitas sem identificação, feitas rapidamente, porque precisa. Programe a sua ampliação, programe o futuro da sua empresa, né? Faça um bom CCM, porque senão você terá prejuízo se você é uma pessoa que tem uma indústria. Bom, se você é um engenheiro eletricista que trabalha numa indústria dessa, você tem, olha, muito mais do que obrigação de corrigir todos esses problemas e de convencer o dono dessa empresa, dessa indústria, de que ele essa economia de fazer de qualquer jeito não serve para nada, não leva a nada, vai levar a prejuízo. Na hora de fazer a manutenção, fica horas até entender que aquela fiação é daquele motor, que aquele conjunto de partida é daquele outro. Faça bem feito. Se você é um engenheiro eletricista na indústria, você não pode permitir de maneira alguma que isso aconteça. De maneira alguma. Mesmo que o seu patrão diga que ele quer assim, não pode de jeito nenhum. Principalmente porque hoje as normas regulamentadoras, elas responsabilizam tanto o contratante quanto o contratado, né? Bom, outra coisa importante é a parte de umidade nos equipamentos. Nas indústrias alimentícias, principalmente, que elas lavam muito, né? Muito, a linha de produção é lavada todos os dias, né? A gente sabe que umidade e equipamento eletrônico e equipamento elétrico não funcionam, né? Então, evite instalar o CCM em áreas em que vai haver muita lavagem de equipamentos, que tem muita umidade. Evite. Você vai tirar daí um problema da sua vida lá na sua indústria. Escolha principalmente locais secos, locais bem ventilados, locais sem poeira, né? Locais amplos em que você possa circular livremente para fazer manutenção, para fazer operação do CCM, né? Então, uma melhor localização do CCM é importante porque também vai evitar que você tenha prejuízos. Nós sabemos que uma indústria parada, sua linha de produção parada, mesmo que não seja todas as linhas, mas uma das linhas parada, é prejuízo. Se essa parada não for programada, claro, né? Então, para que você evite paradas não programadas, tenha um bom CCM, tenha uma boa instalação elétrica. Bom, o CCM não deve, então, ser instalado em local agressivo, que tenha agentes, né, químicos, alguma coisa assim. Ambiente agressivo não serve para CCM, ele é melindroso. Bom, locais com alta temperatura também, você não deve instalar o CCM lá. A alta temperatura prejudica o bom funcionamento dos equipamentos eletroeletrônicos. Certifique-se de que as pessoas que vão operar o seu CCM, que vão acompanhar o seu processo na parte elétrica, sejam pessoas capacitadas. Capacite os seus colaboradores. Implemente cursos na sua indústria para que os seus colaboradores da parte elétrica sejam capacitados. Tenha engenheiros eletricistas que possam capacitar os seus eletricistas, os seus técnicos. Esteja preocupado com isso. Capacite o seu pessoal, contrate pessoal capacitado. Isso tudo vai ajudar você a minimizar os seus prejuízos. Agora, então onde eu vou instalar meu CCM? De preferência numa sala climatizada, uma sala bem feita, uma sala em que no tamanho em que possa ser ampliado o seu CCM sem problemas, né? Um local limpo, né? Livre de poeira, livre de elementos em suspensão, pequenos elementos em suspensão, igual bagacilho, farinha, essas coisas, né?
um local em que não precisa ficar passando gente para lá e para cá o tempo todo, um local tranquilo em que somente o operador vai ficar ali, passando por ali se for necessário, né? Bom, e a manobra do seu CCM tem que ser feita por pessoal qualificado. A manutenção do seu CCM tem que ser feita por pessoal qualificado. Contrate uma empresa que tenha pessoal qualificado. Certifique-se de que você está fazendo a coisa certa, tá bom? Bom, por quê? Por que, Angélica, que eu tenho que tomar todos esses cuidados, né? Qual é a motivação? Bom, um CCM bem montado, bem instalado, num local adequado, vai só trazer benefícios para a sua produção. Vai proporcionar confiabilidade, você vai ficar tranquilo, né? Tudo vai funcionar bem no tempo certo, do jeito que você precisa, produzindo a quantidade que você precisa. Bom, a eficiência vai ser garantida também, né? Você vai ter um equipamento eficiente, seu processo vai ser eficiente, você não vai precisar fazer paradas não programadas. Isso sim traz um prejuízo muito grande para a sua empresa. Você vai otimizar os processos da sua empresa com um CCM bem feito, né? Você vai otimizar os processos de produção. Você também vai ter as reduções com custo de manutenção. Eu estou sendo um pouco redundante, mas isso é muito importante ser observado. Bom, você pode, se você tem uma produção eficiente, um trabalho confiável, os seus equipamentos elétricos trabalham com eficiência, com otimização, você pode pensar numa ampliação da sua indústria, né? Ela vai começar a produzir mais, ela não vai ter tantas paradas, então você pode pensar em ampliação da sua indústria, né? Você pode aumentar a sua produtividade, né? Às vezes só com a otimização dos seus equipamentos elétricos, com a manutenção adequada e um CCM bem montado, um CCM bem instalado, você aumenta a sua produtividade. E com isso você pode aumentar a sua fábrica, a sua indústria, ou então você pode, com certeza, levar prosperidade para o local onde você está, né? Porque você vai ter uma ótima produção, uma otimização do seu trabalho, um trabalho confiável. Com certeza você vai aumentar a carteira de clientes, porque você é uma pessoa que entrega os produtos contratados no tempo contratado, né? Sem percalços, sem problemas na sua linha de produção. Tudo isso traz confiabilidade tanto na sua produção para você mesmo quanto para o seu cliente. Isso é transparecido para o seu cliente. E isso traz prosperidade para o local em que você está, com a ampliação da sua indústria, com contratação de mão de obra. Quer dizer, um CCM. Você tem muitos motores na sua fábrica, faça um bom CCM. Faça um CCM que possa trazer todas essas benesses para você. Traz para você, para a sua indústria, para os seus colaboradores e para a sua comunidade. Não é fantástico?